Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver e a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo é brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo é brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Qual é o tema de missões mundiais? Entre em campo com Cristo pelas nações, porque Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. A luz de Cristo brilhando em todo o mundo. O certo há de levar muitos a se prostrarem. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Então eu queria saber das mulheres, qual é o tema de missões? Vamos ensinar a essas mulheres como é que se fala um tema de campanha. Os homens. Então vamos lá, todos juntos. Entre em campo com Cristo pelas nações. Como é uma igreja, nós não podemos sozinhos fazer isso, não é? Então nós, os batistas, organizamos uma junta de missões. O nome já diz junta, porque junta, né? Junta as igrejas. E aí aquilo que uma igreja sozinha, duas igrejas, três não podem fazer, todas fazem
se unindo e deixando que a junta de missões mundiais coordene. Agora, claro que não é a junta que faz, são as igrejas que fazem. Nós é que fazemos. E existem várias formas de entrar em campo. E talvez você seja como eu, que futebol você goste muito, mas não seja tão bom assim jogando futebol. E talvez se você for ensinar alguém a jogar futebol, você não vai ensinar, você vai deformar, não é? E ter futebolisticamente falando. Então, esse é um desafio nosso, irmãos. A igreja não pode perder a sua visão missionária. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui e a bênção que Deus nos deu é para que essa bênção seja levada a todos os povos. E como vamos levar essa bênção a todos os povos? Nós podemos ir de muitas maneiras, mas uma delas é assumir o compromisso de orar. Nós distribuímos aqui nomes de missionários para orar. Se você não recebeu, se você não veio no culto que a campanha foi lançada, olha aí, está aí hoje? Atrás, fique perto. Você ainda tem material aí? Tem? Você pode pegar com ele, ou com a Cassiana, você pode pegar o nome de um missionário para você começar a orar. Eu vou participar orando, e eu vou ir. Nós aqui temos a irmã Leia e o irmão Tony, que já foram para passar um tempo. O irmão Tony, em República Dominicana, passou lá parte das suas férias com o missionário da República Dominicana, e ele fez coisas que nunca tinha feito, até falar para a criança em EBF, o Tony falou, e a irmã Léa teve uma experiência muito grande quando ela foi lá no Haiti. Então, não é difícil fazer essas viagens, não é nada astronômico em termos financeiros, é algo que cada um aqui pode fazer. A igreja ajuda você, a igreja apoia você nisso. Então, se você quer ir a um campo missionário, fala também com o irmão Ailton. Fala, eu quero passar um tempo meu numa viagem missionária. Então fala com o irmão Ailton e ele vai, nós vamos ver os meios de te ajudar a passar um tempo num campo missionário fora do Brasil. Amém? Então vamos fazer isso agora. Não esqueça que também é contribuir para missões. Amém? Então, esse mês, nós estamos refletindo aqui na igreja sobre em missão com Deus. Nosso tema está sendo falar sobre, nosso assunto esse mês está sendo esse, falar sobre missão de Deus no mundo. O que estamos falando aqui esses dias, esses domingos? Deus está em missão no mundo. Deus é quem está em missão no mundo. E nós nos unimos a Deus. Nós cooperamos com Deus na missão de Deus de restaurar, de resgatar toda a sua criação que foi afetada pelo pecado. O homem, o ser humano e toda a criação de Deus precisa ser restaurada, resgatada. E Deus está em missão no mundo para isso. E Deus quer então que cada um de nós se una a Ele na missão dele. Então nós precisamos estar em missão com Deus. Falamos no domingo passado sobre Abraão. Abraão foi aquele homem que Deus estava em missão no mundo para que os efeitos do pecado no coração do homem fossem quebrados, para que os efeitos do pecado no coração do homem fossem anulados e que o homem pudesse assim ser restaurado diante de Deus e toda a sua criação. Então Deus para isso tinha um plano. Deus na sua missão tinha um plano, fazia parte dele organizar o povo e chamou Abraão para se unir a ele. Então Abraão se une a Deus na missão de Deus. E Deus então através dele vai abençoar todas as famílias da terra, porque ali nele começa um povo do qual Jesus Cristo viria. Hoje de manhã nós falamos sobre uma outra pessoa que se conectou com Deus no cumprimento da missão, Maria. E aí nós refletimos sobre, enfatizamos, melhor dizendo, que cada um de nós
tem um papel na missão de Deus no mundo. E Maria tinha um papel muito importante, que ela seria aquela que faria com que Jesus pudesse nascer como ser humano na terra. E ela então, ela se uniu a Deus. Não foi fácil para Maria se conectar com a missão que Deus tinha, com a maneira como ela se conectar na missão de Deus para cooperar com Deus. Não foi fácil, mas ela respondeu, porque eu disse hoje de manhã que muito maior em nós do que nossas indagações, muito maior em nós do que nossas perturbações, muito maior em nós do que nossos questionamentos com relação à missão. Quando Deus fala alguma coisa para você, sua cabeça pode encher de indagações e questionamentos. Você aconteceu com Maria: como é que vai ser isso? Como é que pode ser isso? Eu sou uma virgem. E muitos questionamentos e indagações, mas no coração de Maria, muito maior do que seus questionamentos e indagações, era a sua obediência. A resposta para Deus tem que ser muito maior do que nossos questionamentos e nossas indagações. Tem gente que está de braço cruzado, porque Deus já convidou para se conectar na missão, mas está preso lá nos seus questionamentos, nas suas impossibilidades, nas suas perturbações, não se conecta na missão de Deus. Hoje à noite, agora, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas capítulo 5 agora. E vamos começar a falar um pouco sobre alguém que Deus vai conectar em sua missão. Então Deus está em missão. Começamos falando de alguém que se conectou com Deus na missão de Deus para ajudar a formar um povo. Hoje de manhã falamos para alguém que cooperou com Deus na missão de Deus de trazer Jesus Cristo nascer. E agora nós vamos começar a falar sobre alguém que cooperou com Deus de uma forma extraordinária na missão de Deus no mundo. Está a criação da sua igreja. Na missão de Deus no mundo, Deus criou a sua igreja, para que a sua igreja coopere com Deus na missão que Deus tem no mundo. Então Deus começa, nós vamos ver isso nesse momento. Lucas capítulo 5, quem já achou, diga amém. Amém? Então vamos ficar em pé. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira de 2 barcos deixados ali, pelo menos pescadores, melhor dizendo, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram ali tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador.
perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar. Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, que momento especial, Senhor, onde nós vamos refletir na Tua palavra. Nós te pedimos que o Teu Espírito nos capacite, tanto para pregar, quanto para ouvir. Ó Deus, fala cada um de nós aqui. Ó Deus, que essa palavra tão rica, poderosa, que essa Tua santa palavra, Senhor, possa agora ser ministrada na unção do Teu Espírito aos nossos corações. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Em missão com Deus no mundo. Em missão com Deus no mundo, vivendo em missão. Você está vivendo em missão com Deus? Já parou para pensar nisso? Ou tem parado nesses últimos dias para pensar nisso? Então, eu quero dizer que, dentre as fontes consultadas para essa série de sermões, melhor dizendo, está o livro Vivendo em Missões de Avery Williams e Harry Blackburn. É um manual de discipulado. Então a Bíblia e esse e outros livros, mas esse especialmente. Nosso objetivo é que nós façamos uma reflexão sobre como anda a nossa vida no mundo. De que maneira estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma vida que tem causado impacto. Nós temos vivido uma vida que tem feito diferença por onde nós passamos. Nós estamos vivendo conectados à missão de Deus. Como eu tenho dito aqui, Deus é quem está em missão no mundo. E nosso papel, a nossa parte como servos de Deus, a nossa parte é nos unirmos a Deus, para sermos cooperadores de Deus na missão que Deus está realizando no mundo. Então esse é o desejo de Deus. E uma coisa que eu não quero deixar bem claro aqui nessa série de palavras, é que essa missão, esse fato de vivermos em missão, não é um chamado especial para uns e não para outros, não. Claro que Deus sempre vai chamar, vai vocacionar alguns para viverem se dedicarem de uma forma mais intensa ao ministério, ao reino de Deus. Mas o chamado para viver em missão com Deus no mundo é um chamado que faz parte da sua conversão. Quando você se converteu a Cristo, você automaticamente já começou a entrar em missão com Deus no mundo. Quando uma pessoa se torna um crente em Jesus Cristo, ela já entra em missão com Deus no mundo. Não precisa de um chamado especial, Ele já chamou quando você se converteu. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós já passamos a viver em missão. E aí, nós precisamos pensar que para eu viver em missão com Cristo, claro que Deus tem um papel para mim, tem um papel para você, tem um papel para o outro, não vai estar todo mundo no mesmo papel. Mas todos nós temos um papel a executar ao nos unirmos em Deus na sua missão, como vimos nas mensagens anteriores. E Pedro, hoje nós vamos começar a refletir nesse texto sobre Pedro. Já falamos sobre Abraão, sobre Maria. Agora, uma outra pessoa que se conectou a Deus na sua missão foi Pedro. Andou em missão
missão com Deus no mundo foi Pedro. Não foi fácil. Deu muito trabalho. Mas agora, Jesus começa em missão com Deus no mundo, porque enquanto Jesus esteve aqui, ele esteve em missão com o Pai no mundo, ele começa a cumprir um ponto, uma parte muito importante para a missão de Deus no mundo, que era edificar uma comunidade de fé que testemunhe a todos os povos. Então aqui está começando, aqui está o início de uma comunidade de fé chamada igreja, que é fundamental para a missão de Deus no mundo. E Deus então está formando uma comunidade de fé que possa testemunhar dele em todos os povos. E aí então eu queria dizer para você que hoje você faz parte dessa comunidade que Deus constituiu para testemunhar dele para todos os povos. Estar numa igreja, se você compreender o que é uma igreja de fato, você vai se unir a essa missão de Deus no mundo. Bom, então vamos pensar, viver em missão com Deus no mundo, para você fazer parte dessa comunidade de fé que Deus quer organizar, dessa comunidade de fé que Deus está edificando, o primeiro passo é ter um encontro pessoal com Jesus. Ninguém entra para essa comunidade de fé porque os pais estavam já fazendo parte dessa comunidade. Ninguém faz parte dessa comunidade de fé porque seus pais fizeram, porque foram educados assim, porque foram ensinados assim. Fazer parte dessa comunidade de fé que Deus está edificando para testemunho no mundo requer um encontro pessoal com Jesus. E Pedro cumpriu esse requisito. Lá em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, você pode me acompanhar na leitura desse texto, abrindo aí a sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 41 e 42, o que diz a palavra? O primeiro, André, irmão de Simão, 40. André, irmão de Simão, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que o encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Então o irmão de Pedro o leva a Jesus. E no encontro com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então ali naquele dia, levado pelo seu irmão, Pedro teve um encontro com Jesus. E aí ele caminhou com Jesus, e ali ele começou a caminhar com Jesus de uma forma ainda não tão profunda, mas começou a caminhar. E dessa caminhada dele com Jesus, acontece que Jesus foi parar um dia na casa dele. Se você volta agora comigo para Lucas 5, o texto imediatamente anterior a esse vai dizer que Jesus entra na casa de Pedro. Então Jesus tem um encontro com Pedro, tem um encontro com Jesus, e agora Pedro começa a se relacionar com Jesus. Jesus então agora entra na casa dele. A sogra de Pedro estava doente, e ali Jesus entrou na sua casa, abençoou a família dele, curou a sua sogra. Então Pedro ele teve encontro com Jesus e começa um relacionamento com Jesus. Com todos nós aqui, ninguém tem uma vida totalmente transformada na hora da conversão, na hora do encontro com Jesus. Quando você se encontra com Jesus,
você entrega a sua vida a Ele arrependido dos seus pecados, você recebe o presente da salvação, o presente da vida eterna. O Espírito Santo passa a habitar em você. Agora, no relacionamento dia a dia com Jesus, as outras transformações vão acontecendo. Ninguém tem uma vida totalmente transformada no estalar de Deus. Por isso que nós dizemos que esse processo a santificação é um processo. E Pedro teve esse encontro primeiro, e agora ele começa a caminhar. Jesus entra na casa dele, cura a sua sogra. Então Pedro estava andando num relacionamento. A coisa mais importante é você se encontrar com Jesus e você começar a ter um relacionamento com Ele. Deus chama você para estar em missão com Ele. Mas enquanto você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você não tem como entrar em missão com Ele. Quantos aqui são crianças? Tem alguma criança aqui que estão no culto, né? Tem adolescente aqui? Levanta a mão. Os adolescentes, levanta a mão. Né? Quando eu mando levantar a mão, os adolescentes levantam com olha, é bom ser adolescente, né? Quando eu mando assim, agora levanta quem é da terceira idade. Né? Mas adolescente faz assim. Eu quero dizer então que você, adolescente que está aqui, você jovem, adulto, você que é idoso, não importa qual a sua idade, do momento que você tem um encontro pessoal com Jesus, você está se conectando a Deus para viver em missão com Ele no mundo. Adolescente que está aqui, você precisa viver em missão com Deus. Jovem, adulto, Senhor, Senhora, irmãos e irmãs, precisamos viver em missão com Deus no mundo. E aí então esse Pedrão, né? Pedro tem o primeiro encontro e ele começa a desenvolver uma vida, e ao longo da vida de Pedro muitas outras transformações aconteceram. Teve um momento que ele ia bem e tropeçava, teve um momento que ele caía, né? Tinha um momento que ele dava lugar a Satanás no coração dele e Jesus tinha que repreendê-lo. Ele chegou a trair a Jesus, ele pensou em desistir, mas o tempo todo da vida dele, Jesus foi atuando na vida dele, trabalhando no coração dele, porque o mais importante é o encontro pessoal. Depois que você tem um encontro pessoal com Jesus, Jesus jamais vai largar você. A Bíblia diz, Jesus diz que aquele que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Ele vai insistir com você. Talvez você, para viver em missão com Deus, vai ser como Pedro, mas Jesus vai estar sempre lá com você. Mas primeiro tem que dar o passo de ter um encontro pessoal com Jesus. Você já teve? Você já é convertido a Cristo? Você já é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você já teve a sua experiência pessoal com Deus de conversão? Para entrar em missão com Deus, tem que dar o primeiro passo. Ser um salvo. Ser filho de Deus. Se você está aqui nessa noite e você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o primeiro passo para andar em missão com Deus é esse. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero insistir num ponto que eu bato aqui nesse púlpito. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Nem quero saber quantos anos você é membro de uma igreja. Eu quero saber se você de fato já teve um encontro pessoal com Jesus. Você já é salvo? Esse é o primeiro ponto. Eu preciso ser uma pessoa convertida a Jesus. Vai estar em missão. Primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, nesse personagem que é Pedro. E agora então, Jesus está começando nesse processo com ele. Jesus contava com Pedro para um envolvimento maior em sua missão. E agora então Jesus está ali, como diz o texto, Jesus estava naquele lugar perto do lago de Genezaré,
e uma multidão querendo ouvir Jesus pregar. Jesus chega ali na beira daquele mar e vê os barquinhos. E ele vê o barco de Pedro. Por que ele escolheu o barco de Pedro? Podia ter escolhido outro. Mas Jesus estava querendo conectar Pedro a uma missão, para entrar em missão com ele naquele momento. E ele vai ali então, e Jesus então entra naquele barquinho, e Jesus então fica a multidão lá na areia, e Jesus do lado de cá, dentro do barquinho, falando. Jesus não tinha microfone, não tinha corneta, não tinha caixa de som. Ele falando para o povo dali de dentro do barco, o próprio vento facilitava que a voz dele alcançasse mais pessoas. Não é? Porque o vento sopra do mar para a terra naquele momento. Então, facilitava, muito mais fácil, era uma questão de acústica também. E então Jesus vai falar. Então, entrar em missão com Deus, primeiro, começa com o encontro pessoal. Segundo, entrar em missão com Deus é aceitar o convite para envolver-se com Ele em sua obra, a fim de que sua palavra alcance todas as pessoas. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jesus quer convidar você para entrar em missão com Ele. Jesus quer convidar você para envolver-se com Ele, a fim de que sua palavra alcance todos. Por que Jesus queria usar o barco de Pedro? Para que a palavra dele chegasse mais fácil a toda aquela multidão. Do barquinho, do mar, ele falando, muito mais pessoas podiam ouvir. Naquele momento, então, Jesus usava aquele barco. Jesus ensinava, pregava a multidão. Algumas coisas que Jesus fazia mais intimamente. Podíamos dar muitos exemplos, um número menor de pessoas, às vezes só com os apóstolos. Quando curou a filha de Jairo, não entrou com todo mundo na casa de Jairo. Muitas vezes Jesus chamava só Pedro, Tiago e João. Mas quando Jesus pregava a sua palavra, a palavra dele é para todos. E Jesus, ele nos convida para nos unirmos a Ele, a fim de que a palavra dele alcance todas as pessoas. O que Jesus pode usar em mim? E o que Jesus pode usar de mim para que a palavra dele alcance todas as pessoas? De Pedro foi o barco. E de mim? E de você? O que Deus quer usar em mim e de mim para que a palavra dele alcance outras pessoas? Jesus, falando de dentro do barco, favorecia sua voz ser ouvida. Jesus envolve Pedro, então, numa missão ao escolher o seu barco. Ao escolher o seu barco, ele diz: Pedro, eu quero usar algo teu para que a minha palavra alcance outras pessoas. E muitas vezes Deus quer usar algo teu, meu irmão, para que a palavra dele alcance mais pessoas. Esse algo teu, por exemplo, pode ser a tua casa. Deus usou o barco de Pedro para falar uma multidão. Era dele, era a propriedade dele. E Deus muitas vezes quer usar muitas coisas nossas, não somente você, mas também as coisas que você tem. E uma delas vai ser a sua casa. Entrar em missão com Deus, abrindo sua casa, por exemplo, para uma célula, abrindo sua casa para um estudo bíblico, abrindo sua casa para um discipulado. Eu conheci alguns irmãos ao longo do meu ministério que, em épocas de campanha evangelística, eles chegavam para a igreja e colocavam disponível os carros deles. Olha, irmãos, o meu carro está disponível. Se você quiser trazer um visitante, precisar trazer de carro, eu vou lá e trago com o meu carro. Deus pode estar querendo usar a sua casa. Deus também pode estar querendo usar o seu carro.
Então, o que eu quero dizer para você, que o Espírito Santo, eu creio que está me usando para dizer para você, que para cooperar com Deus em missão, Ele pode estar querendo usar o teu barco. Para você viver em missão no mundo, cooperando com Deus, Ele pode estar querendo usar teu barco. E que barco é esse? Eu não sei. Mas Ele pode estar querendo alguma coisa que é sua. Ele pode estar querendo usar um talento que é seu. O talento você nasceu com ele, Deus te deu, mas você nasceu com ele. Ele pode, o teu barco é o teu talento. Ele quer usar o teu talento para você entrar em missão com ele. Não estou falando aqui simplesmente de dom espiritual. Estou falando também de talento. Você tem um baita talento para administrar. E Deus pode dizer para você em determinado momento: olha, estou precisando desse teu barco, para que eu possa alcançar outras pessoas, falar a outras pessoas. Então, preste atenção. Isso nos ensina que Deus pode usar você, algo que está em você, ou algo que é de você. Para cooperar com Ele. Interessante aqui, uma outra reflexão que eu quero fazer com você nesse ponto é que barco era o principal instrumento de um pescador profissional, não é verdade? Joaquim não é pescador profissional, né, Joaquim? Ele faz de esporte. Então, o principal instrumento do Joaquim não é um barco, é um colidete. Não é? Você tem lá alguns. Joaquim é o nosso irmão aqui na igreja que ama pescar. Né? Ele falou que agora vai me ensinar a pescar. Ele vai sofrer, mas vai dar certo. Então, mas para um pescador profissional como Pedro, o barco era um instrumento profissional fundamental. O que nós podemos dizer então com essa reflexão? Que Pedro colocou a profissão dele a serviço do Senhor. Pedro conectou-se com Deus em missão através da profissão dele. Ao ceder o barco para Jesus falar, ele usou a profissão dele para conectar-se, para cooperar com a missão de Deus no mundo. Independente da sua profissão, você que está aqui nessa noite, independente da sua profissão, Deus pode, você pode cooperar com Deus em sua missão através da sua profissão. O maior campo missionário hoje é o campo profissional. Hoje, se cada crente, com a sua profissão, com o seu trabalho, se conectar com Deus em missão, o mundo vai ser evangelizado, mas muito, muito rapidamente. Muito rapidamente. Pedro conecta-se com Jesus. Qual é o seu barco? Qual é o seu barco que Jesus quer dizer assim, ó, eu quero esse barco para você cooperar comigo. Você pode usar esse barco para conectar-se comigo na minha missão no mundo. Qual é o barco? Qual é o teu barco que Deus quer usar para você conectar-se com a missão de Deus no mundo? Interessante, né? Que do barco, presta atenção no que eu vou te dizer. Como eu costumo dizer, olha para mim. Presta atenção. Se Jesus falasse da areia, muita coisa ia se perder. E muitos não iam ouvir, não é verdade? Mas como ele foi para o barco, o púlpito de Jesus foi o barco, todos puderam ouvir. Então presta atenção que aqui tem uma lição que a gente pode aprender. Se todo crente usar o seu barco, Jesus pode falar para todas as pessoas do mundo. Assim como do barco de Pedro, todos puderam ouvir. Se nós
usarmos as nossas profissões para entrar em missão com Deus, vão ouvir pobres e ricos, vão ouvir cultos e cultos, vão ouvir jovens, idosos, velhos, crianças. Tem pessoas que jamais vão ouvir através do culto de uma igreja. Tem pessoas que jamais vão ser alcançadas através de uma celebração numa igreja, mas serão alcançadas com aquele crente que está conectado em missão com Deus no mundo através do seu lar, através da sua profissão. Entendem? Que lição preciosa é essa? Através da profissão dos crentes, Deus pode alcançar muito mais pessoas. Assim como Pedro, não falando da areia, mas falando do barco, assim como Jesus, não falando da areia, mas do barco de Pedro, alcançou muito mais pessoas. Amém? Outra reflexão que eu quero fazer com você, em entrar em missão com Deus, envolver-se em missão com Cristo, é agir de tal forma que seus dilemas da vida não suplantem a voz de Deus. Parecido com Maria, mas é um outro enfoque. De onde eu quero tirar isso? Jesus disse para Pedro, ele está fazendo tudo isso, trabalhando para conectar Pedro. Ele disse: vá para onde estão as águas. Depois que Jesus acabou de pregar, ele vira e diz: Pedro, vai agora lá onde as águas estão mais profundas, leve o barco com seus colegas e lancem a rede. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Eles passaram uma noite pescando, eles não tinham pescado. Simão respondeu: Senhor, Pedro respondeu, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ele era um profissional, ele precisava da profissão dele, ele precisava de que a rede viesse com peixes, não veio nada. Um dilema igualzinho eu tenho e você tem. Nós temos nossos dilemas na vida. Aqui ligado a um resultado que ele precisava de um resultado, o resultado não veio. Algo que ele precisava colher, mas não colheu. Algo que ele precisava ver, mas não viu. Algo que precisava acontecer, mas não aconteceu. E quantos nós vivemos nossos dilemas? E muitas vezes, por causa dos nossos dilemas, nós não nos conectamos em missão com Deus no mundo. E agora Pedro, com esse dilema, ele poderia dizer assim: eu vou jogar nada. Eu estou cansado. Eu estou cansado de não ver nada acontecer. Eu estou cansado de pescar e nada vem. Eu estou cansado de não ver resultado nenhum. Eu estou cansado de nada que eu esperava acontecer. Eu estou cansado. Eu estou cansado de frustração. Mas para conectar-se com Deus em missão, nunca permita que os dilemas da vida suplante a voz de Deus. Pedro disse: Senhor, eu tenho meus dilemas assim. Ele contou. Eu preguei a noite toda, não aconteceu nada, estou cansado. Isso para mim não foi nada legal, mas mediante a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Sabe por quê, Senhor? Porque a tua palavra vale mais para mim que os meus dilemas. A sua palavra é muito mais importante para mim do que os meus dilemas, do que as minhas frustrações, do que os meus problemas. Eu vou jogar rede, Senhor, porque eu não quero andar na minha vida focado nos meus problemas. Eu quero ser focado na tua palavra. E ele vai, e ele então joga a rede. Ele disse, ele falou do problema dele, que ele trabalhou a noite toda, mas ele não ficou dando explicações, perdendo tempo. Não. Fale, sim, dos seus dilemas para Deus, mas ao invés de ficar
fixado no seu dilema, ouça a voz de Deus e obedeça. Não permita que os seus dilemas, melhor dizendo, tornem você uma pessoa desobediente. Nada na vida, seja o dilema que for, justifica desobediência e rebeldia para com Deus. Nenhum. Seja o dilema que for na sua vida, seja o dilema que for, nenhum deles pode permitir que você lide com Deus com desobediência e com rebeldia. Entrar em missão com Deus é ouvir a voz de Deus e obedecer. Tem gente que Deus está convidando para unir em missão e vem com muitas desculpas, com muito lenga-lenga. É assim, é assado, é aquilo. E às vezes até algo que aconteceu aqui, aconteceu ali, aconteceu lá. Não deixe que teus dilemas façam de você um desobediente, porque é tu quem está dizendo, Senhor, apesar que a minha experiência não foi boa, apesar da minha experiência essa noite ter sido negativa, apesar que com a minha experiência nada aconteceu, eu sou um pescador profissional, mas nada aconteceu, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar. Ele, presta atenção no que eu vou te dizer, ele teria todos os argumentos racionais para não obedecer. Racionalmente falando, ele teria, mas não faltaria argumento para desobedecer, como eu e como você. Não nos faltam bons argumentos para desobedecer. Pedro teria bons argumentos para desobedecer. Mas o que ele faz? Ele não deixa que seus dilemas, ele não ficou racionalizando em cima de seus dilemas, ele privilegiou a obediência. Entre em campo, seja um cooperador de Deus no cumprimento da missão dele. Deus estava preparando Pedro para algo muito maior que tinha para ele. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Presta muita atenção. A desobediência tira o privilégio de ser cooperador de Deus em coisas grandes que Ele quer realizar através de você. Se Pedro fosse desobediente, Pedro continuaria sendo um pescador. Não estou desmerecendo a profissão de pescador, mas se ele fosse desobediente, ele continuaria sendo pescador, porque foi obediente, transformou-se num apóstolo, transformou-se no maior líder da igreja primitiva. Meu irmão, minha irmã, olha bem para mim. Não deixe seus dilemas colocar você muito aquém do que Deus quer. Amém? Não deixe. Não deixe. Não deixe que suas frustrações na vida coloquem você aquém do que Deus tem para você. Entre em missão com Ele. Quarto ponto. Entrar em missão com Deus requer fé e ação. Isso sempre vai aparecer, né? Qualquer pessoa para entrar em missão com Deus tem que ter fé e ação. Não basta ter fé. Fé sem ação, o que diz Tiago? É porta. É fé sem graça. É fé que não vale, não tem valor nenhum, nem sei se a gente pode chamar de fé. Mas é uma fé sem valor. O que Pedro fez? Senhor, eu vou. E ele foi e lançou a rede. Quando lançou a rede, o fruto foi grande.
ele não apenas creu na palavra de Jesus, mas ele agiu em cima da palavra de Jesus. Ele creu e agiu. Você já viu muita gente, às vezes a gente está com um projeto legal, às vezes você quer fazer alguma coisa, aí alguém levanta assim e diz: isso aí, esse negócio aí, isso não dá certo não. Nossa igreja já abriu um trabalho, já fez isso no passado e não deu certo. Mas Pedro não foi assim com Jesus não. Eu já lancei, mas não deu certo. Mas se agora, pela tua palavra, eu vou lançar de novo. Vou lançar de novo. Pastor, esse negócio você vai lançar de novo essa questão de amigos do coração, orar pelas pessoas que eu quero ganhar para Jesus. Há muitos anos tinha uma tal de Operação André, que eu fiz isso, preenchi um cartãozinho, mas isso não vai adiantar nada. Se Pedro pensasse assim, ele não teria experimentado a bênção dessa pesca extraordinária, milagrosa de Jesus. Pastor, esse papo de que o meu trabalho é o melhor lugar para eu evangelizar, ganhar, não. No meu trabalho, ninguém quer saber de Deus, aquele povo lá. Se Pedro pensasse assim. Mas hoje Jesus está dizendo para você: vai lá, pela minha palavra, por entrar em missão comigo, lança a rede. Começa de novo. Um ponto fundamental de uma pessoa é o que ela sente, o que ela faz quando recebe uma palavra de Deus. Isso eu vou também várias vezes nessa série de mensagens sobre entrar em missão com Deus, repetir aqui. O que você faz quando recebe uma palavra de Deus? O que não tem faltado para os crentes é uma palavra de Deus. Pedro, quando recebeu uma palavra de Deus, ele agiu. Quando Jesus mandou ele lançar a rede, ele foi e lançou. Mesmo que a sua experiência fosse totalmente contrária, mesmo que a experiência dele como homem dissesse: não vai dar nada, mas ele, com a fé, ele foi e lançou a rede. Presta atenção. O que você tem feito quando ouve a voz de Deus? É sempre a mesma murmuração? É sempre uma atitude de rejeição? Os argumentos são sempre os mesmos? Sempre os mesmos argumentos? É isso, por aquilo, por isso. Mas o que aconteceu? Mas isso, mas aquilo. É sempre a mesma coisa. A palavra de Deus, mesmo que ela não seja boa para os nossos ouvidos, talvez boa palavra para Pedro fosse: Pedro, vai descansar, meu filho, você trabalhou a noite toda, não pegou nada, vai lá, vai tirar o sono em casa, aí lança depois da manhã, dorme esses 2 dias, daqui a 2 dias você vem e lança a rede de novo. A palavra foi: não, vai lá, lança agora, você está cansado, vai lá, lança a rede, lança a rede. Fé e ação. Fé e ação geram resultados que glorifiquem a Deus. Fé e ação geram resultados que nos surpreendem. Fé e ação gera providência divina. Pedro precisava de peixe, ele era um pescador profissional. O que Jesus fez? Deu providência para ele. Aqui tem peixe. Quando nós temos fé, quando nós somamos fé e ação, o resultado é que há provisão de Deus na nossa vida. Quando nós somamos fé e ação, você vai ter resultados que vão glorificar a Deus. Essa pesca glorificou a Deus. Quando há fé e ação, você vai ver resultados que te surpreendem. Amém? Fé e ação. Fé e ação. Fé e ação gera abundância onde só havia escassez. Fé e ação gera abundância onde só havia
Quase termino. Para entrarmos em missão com Deus, então, nós precisamos primeiro ter um encontro pessoal com Jesus. Segundo, nós precisamos, baseado na vida de Pedro, entender que Deus quer usar o nosso lar para que todas as pessoas ouçam a sua palavra. Terceiro, nós precisamos, para entrarmos em missão com Deus, não permitir que os dilemas da vida tapem nossos ouvidos. Para entrar em missão com Deus, precisamos ter fé que gere ação. Fé viva. Mas para entrarmos em missão com Deus, temos que fazer ajustes na vida. Quarto ponto. Temos que fazer ajustes na vida. Pedro sabia quem ele era. E Pedro sabia que ele precisava acertar algumas coisas. E quando ele vê Deus amar, quando ele vê Deus se manifestar de uma forma tão especial naquele lugar, aquele milagre maravilhoso, quando Pedro viu a majestade de Deus naquele lugar, ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno de estar diante da majestade do Senhor santo e verdadeiro. Eu não sou digno disso. Ele sabia que tinha ajuste para fazer na vida dele. E para nós entrarmos em missão com Deus, nós temos que fazer ajustes na vida. Porque nós não estamos em missão com uma pessoa qualquer. A nós entrar em missão com Deus é entrar em missão com o Senhor majestoso, Criador e sustentador do universo, e um Deus santo, santo, santo. Quando Isaías compareceu diante lá, naquela experiência, Deus, ele logo viu, e dele e do povo dele, que tinha os lábios impuros, tinha ajustes para serem feitos. E aqui Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim. E aí o que aconteceu é que para que nós sejamos instrumentos de Deus, precisamos afastar, precisamos fazer ajustes. Quando ele diz: afasta-te de mim porque sou pecador, ele está reconhecendo os seus problemas, ele está reconhecendo os seus erros, ele está reconhecendo suas fraquezas e está reconhecendo o seu pecado. Ato contínuo, ele se arrepende. Essa própria atitude dele é a atitude de uma pessoa que está se arrependendo. Presta atenção. Presta atenção. Olha para mim. Para você entrar em missão com Deus, você precisa se olhar no espelho. Nós precisamos nos olhar no espelho e fazermos todos os ajustes para que Deus revele quem nós somos verdadeiramente. Quando você está diante de Jesus, olhando no espelho, Jesus revela quem nós somos. Quando a luz de Cristo brilha, ela revela quem somos, revela nossas tendências, revela as nossas fortalezas. Aquilo que está lá dentro de nós, que não é uma fraqueza, é uma fortaleza, que precisa ser quebrada, derrubada. E nós podemos fazer isso porque estamos também diante de um Deus misericordioso. Ao pecador atingido pela palavra e pela presença de Jesus e arrependido, Jesus responde com misericórdia. Isso é que é maravilhoso. Ele estava diante do Deus majestoso e do Deus misericordioso. Diante do Deus majestoso, ele reconhece que ele não podia estar em comunhão com Deus assim. Ele precisava ajustar alguma coisa na vida dele, e quando ele reconhece disso, se manifesta o Deus misericordioso. Não temas, Pedro. Não tenhas medo. Isso que Deus faz com a gente. Você não precisa ter medo de deixar, de se confrontar com Jesus, de olhar-se no espelho dele, porque a misericórdia dele vai alcançar quando o pecador está arrependido. Reconhece e se arrepende, ele lhe age com misericórdia. Não temas. Precisamos fazer ajustes. Além de entregar o barco, além de contar com o barco,
Além de Deus requer fé e ação, Deus quer que nós façamos ajustes na vida. E quem é que não tem ajustes para fazer? E durante essa série de mensagens, que tal você pensar com Deus assim: que ajustes eu estou precisando fazer? Para que eu entre em missão com Deus no mundo. Deus precisava disso com Pedro. Ele precisa também fazer isso conosco. O arrependido é aceito e é perdoado. O arrependido é aceito e perdoado. Jesus aceita e estabelece comunhão com o pecador arrependido. Como disse Lutero, onde há arrependimento, há vida e salvação. Quinto ponto: entrar em missão com Deus é a bênção, é fazer com que a bênção que te alcançou alcance os outros. Depois que Jesus já trabalhou isso com Pedro, o que Jesus vai dizer para ele? Não tenha medo, eu farei de você um pescador de homens. O que é ser pescador de homens? É fazer com que a bênção que te alcançou alcance também outros. A bênção que me alcançou através de mim agora precisa alcançar outros. E para isso eu preciso estar disposto a me envolver com Deus nessa missão. A intenção de Deus é que a bênção vá além de você. A intenção de Deus é que a bênção que chegou a você vá além de você. A intenção de Deus é que o perdão que chegou em você dos seus pecados vá além de você. Que a salvação que chegou em você vá além de você. Que a esperança que chegou em você vá além de você. Isso é ser pescador de homens. Isso é ser pescador de homens. Se agora o pescador de homem. Último lugar, estar em missão com Deus é ser um discípulo dele. Isso, qual é a última coisa que Deus vai dizer para eles nesse texto? Vai convidar para ser um pescador de homens. Aí diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Estar em missão com Jesus não basta ser convertido, tem que ser discípulo. Muitos convertidos não são discípulos. Discípulo é seguir a Jesus, estar a caminho com Ele, andar com Ele, viver com Ele. Ser discípulo é estar disposto à renúncia. Eles deixam tudo para seguir a Jesus, e a grande lição desse versículo é: para estar em missão com Deus no mundo, precisamos ser discípulos dispostos à renúncia. Renunciar o que precisar renunciar para andar com Jesus. Renunciar o que precisar renunciar para entrar em missão com Cristo. Talvez você ainda não está em missão com Cristo porque você não está disposto a renunciar. E talvez hoje Deus vai dizer para você assim: olha, você precisa renunciar a tal coisa, aquilo, para andar em missão comigo. O texto diz que eles deixaram tudo e o seguiram. O que você precisa deixar para ser um discípulo? Pastor, eu sou só um convertido, mas quero ser discípulo. O que você precisa deixar para ser um discípulo, para andar em missão com Cristo? Tem que ter espírito de sacrifício. Sem espírito de sacrifício, você jamais entrará em missão com Deus no mundo. O que Deus está ensinando aqui para a gente, quando Ele deixa o agente, deixa os barcos e vão, não é uma coisa irresponsável. Ele está ensinando a importância fundamental da renúncia. O evangelho que nós estamos ouvindo hoje no mundo é um evangelho sem renúncia. Um evangelho que ninguém precisa renunciar a nada. Mas se você quer entrar em missão com Deus no mundo, tem que ter o espírito de sacrifício, de renúncia. Renúncia.
deixa tudo que impede o cumprimento da sua tarefa, deixa tudo que impede você estar em missão com Deus na terra, no reino de Deus. Quem perde, ganha. Quem não quer perder, aí mesmo que vai perder. Quem quer ganhar, perde. E quem se deixa perder, ganha. Deus sempre envolve, Deus para se envolver conosco, Ele precisa de renúncia. Vou repetir o que eu já disse hoje aqui. Se Pedro não fosse um homem obediente e disposto a renunciar, permaneceria como pescador de peixes. Como teve fé, foi obediente e renunciou, ele foi um gigante de Deus no mundo. Os maiores líderes da história da igreja. Não foi Papa não, tá, gente? Mas ele foi o líder da igreja primitiva, isso foi. Que ele tinha uma função de liderança no meio dos apóstolos, isso tinha. Mas ele nunca foi Papa. Porque não existe Papa à luz da Bíblia. Mas é aquele homem que obedeceu, que renunciou. Jesus o convidou para seguir, ele passou a viver em comunhão com Jesus, integrado na comunhão por ele liderar. Jesus convida você para você viver em comunhão com ele e se integrar a essa comunidade que ele está edificando para que todos os povos o conheçam. Você lembra que eu falei no início do sermão? Com Abraão, ele se conectou em Deus para o início da formação de um povo. Maria se conectou com Deus porque entendeu seu papel na missão com Deus era ser o veículo pelo qual o Salvador nasceria. Pedro está se conectando com Deus para a formação de uma comunidade que vai fazer com que Deus seja conhecido em todos os povos, a sua igreja. E para que Deus use você em missão no mundo, você precisa estar disposto a renunciar o que tiver que renunciar para segui-lo, para andar com ele. Você precisa estar disposto a obedecer, viver uma fé viva e passar a viver também em comunhão com ele através da sua comunidade. Seguir a Jesus é também estar em comunhão com a comunidade de Jesus. Renuncie o que você precisar renunciar para estar com Jesus, estar com a comunidade de Jesus. Quando na prática significa que você precisa renunciar o que for para andar com Jesus e para estar unido à comunidade de Jesus, que é a igreja. É isso que Pedro começa a fazer. Jesus começa a fazer com ele e com outros discípulos. Em missão com Deus. Em missão com Deus. Para que Deus edifique uma comunidade que há de fazer com que ele seja conhecido em todos os lugares, em todos os povos. Primeiro, tendo uma experiência pessoal. Se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você pode até se unir a uma religião, mas jamais vai se unir à igreja. Sem um encontro pessoal com Jesus, você pode até ser membro de uma denominação, mas jamais da igreja de Jesus. Entrar em missão significa ter um encontro com Jesus. Por que não buscar esse encontro hoje? Entrar em missão para a formação dessa comunidade que vai espalhar o nome de Jesus na terra requer que você disponibilize seu par para que Jesus use. Não sei o que o Espírito Santo disse para você, qual é o seu par.
Jesus quer contar com sua profissão. Ele pôde contar com o instrumento da profissão de Pedro. Jesus quer fazer da sua profissão, do lugar onde você trabalha, um lugar onde a glória dele se manifeste. Envolver a missão com Cristo, permitindo que seus dilemas da vida jamais tapem seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Seus dilemas da vida jamais tirem você de campo, mas que você fique sempre em campo, cumprindo a missão. Entrar em missão com Cristo requer fé e ação. Não aquela fé contemplativa, aquela fé que contempla, né? Mas uma fé que gere ação. Entrar em missão com Cristo requer que você tenha essa convicção no coração. Você precisa ser um pescador de homens. E ser pescador de homens é fazer com que a bênção que chegou a você também chegue a outros. Entrar em campo e estar em missão com Deus significa você ser não apenas um membro de igreja, mas um seguidor de Jesus. Eles largaram tudo e o seguiram. Eles largaram tudo para andar com Ele. Renúncia, espírito de sacrifício. Se Pedro não renunciasse, se Pedro não deixasse tudo e obedecesse, ele continuaria sendo o Pedro pescador. Mas hoje a gente pode olhar para ver o Pedro, o grande apóstolo, o grande líder da igreja, um homem usado extraordinariamente por Deus. Essa é uma escolha sua. Não viva aquém do que Deus tem para você. Viva em missão com Deus no mundo. Que Ele nos abençoe. Amém. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Alguém aqui que ainda não deu o primeiro passo para entrar em missão com Cristo, e hoje, aqui nesse lugar, entrega o coração a Jesus. Tem alguém aqui hoje que quer fazer isso, entregar o coração? Primeiro passo, eu quero ter esse encontro pessoal com Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero me render a Cristo. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Se tem alguém aqui que quer dar esse primeiro passo e quer entregar o coração a Jesus, agora onde você está, eu quero orar com você. Faça isso com oração. Aí no seu lugar agora, recline a sua cabeça, você que ainda não deu esse primeiro passo de um encontro pessoal com Jesus. Diga para Jesus assim agora, repita essa oração comigo. Diga em voz baixa no pensamento, diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu Te recebo hoje como meu Salvador pessoal. Senhor Jesus, entra agora na minha vida, no meu coração, perdoe os meus pecados, Jesus, e me dê a Tua salvação. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados e me dar uma vida eterna contigo. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos para me garantir essa vida eterna. E agora, Senhor, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém.